Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu tenho aqui comentando a modelagem que vocês me enviam no meu e-mail, que é vandreveloso@unifei.edu.br. Sempre vocês podem vir aqui no modelo seu do Vertabelo, que eu aconselho fortemente que vocês sempre utilizem. Vem aqui, vem Publish to Web, aí vocês vão gerar um link. Esse link vocês podem me enviar por e-mail, que eu, dentro do possível, farei um vídeo analisando essa modelagem que vocês fizeram. Mas sempre juntamente com o link, me enviem também uma descrição. Uma descrição pode ser uma descrição menor ou então uma descrição maior. Se você tiver alguma dúvida, algum ponto que gostaria que eu focasse, pode colocar também, certo? Caso você queira ter uma descrição, coloca a descrição do enunciado e fala para mim, se for um banco de dados maior, pode falar, ó, comenta somente esse pedaço aqui, que eu vou lá e comento somente aquela parte e a gente faz um vídeo aqui tentando auxiliar vocês o que der para poder fazer, certo? Então, agora, nessa análise de agora, quem enviou foi a Bruna de Lima e o Pedro Figueiredo, certo? Eles enviaram uma descrição um pouco maior, mas até porque também a própria modelagem aqui é uma modelagem maior, e com uma série de dúvidas, certo? Essas dúvidas, dependendo da questão, eu vou colocando aqui e vou respondendo as dúvidas que eles foram colocando durante o vídeo, certo? Como se fosse uma análise, uma consultoria mesmo. Então vamos lá. A proposta consiste em desenvolver um sistema com login para o uso de um determinado depósito de materiais de construção. Então pensemos em depósito de materiais de construção. As funcionalidades do sistema seriam voltadas para o controle de vendas, compras e estoque. O controle de vendas, aparentemente vai começar a detalhar os 3 pontos agora, né? Controle de vendas seria informações sobre o cliente, materiais ou serviços prestados, situação de pagamento, situação da entrega dos materiais e ou prestações de serviço. Então, os dados do cliente, os serviços ou materiais que foram vendidos até então, situação do pagamento, se foi pago ou não e se foi entregue ou não, ou se o serviço foi prestado ou não. Controle de compras, informações sobre fornecedor, materiais comprados, quantidade do material que foi comprado, situação do pagamento e situação de entrega. Então, se já foi pago e se já foi entregue. No caso, se eu mandei comprar, o depósito mandou comprar, tipo areia, que venha se a areia já chegou, por exemplo, ou não. A situação da entrega para mim, não é entrega para o cliente que comprou de mim. Controle de estoque, quantidade de cada material de estoque com as respectivas vendas e compras daquele material. Ou seja, se tem ainda estoque ou não, né? Simples. Então, aqui entra na questão de dúvidas. Eu penso que eu vou dar uma olhada, uma lida nas dúvidas, depois a gente fizer aquela análise que a gente sempre está fazendo, aquela análise geral. Então vamos lá, passando. Até então temos a tabela fornecedor, tabela compra, tabela produto, tabela venda, tabela estoque, tabela serviço, servico, né? Tá certo aqui, e tabela cliente. Todas elas, a chave primária está como ID, o nome do item, com tudo minúsculo, no caso só ID estando maiúsculo, separado por underline. Aqui está escrito estoque, cadê? A chave primária de estoque. Onde está a chave primária de estoque? Aí, ó, não tem chave primária na tabela estoque, então isso aqui eu já digo que é algo que poderia ser melhorado, certo? Que senão essa aqui vira uma entidade, como a gente chama de entidade fraca, certo? Isso é algo que eu comento nas minhas aulas teóricas. Se você não tiver visto ainda, eu vou deixar aqui em cima um link para você poder ir diretamente na playlist que eu explico um pouco sobre a teoria de banco de dados. Lá eu falo um pouco sobre o que é uma entidade fraca, uma entidade que não é fraca, que chama de entidade forte, ou só entidade, que são aquelas que não têm atributo-chave, que nesse caso aqui não está tendo atributo-chave, certo? Venda e devenda, serviço e desserviço. Então, aparentemente, foi só o esquecimento mesmo de colocar, né? E de cliente serial. Então, vamos lá. Vamos passar para a sequência que eles mesmos, a Bruna e o Pedro, colocaram aqui. Primeiramente, vamos no controle de vendas. Eu tenho informação do cliente, material de serviço prestado. Então, vamos vender. Vender. Não é o fornecedor, compra, venda. Então, vamos lá. Os dados para a venda, eu tenho um cliente. Então vamos aqui, ó. Nome do cliente está como Varchar tamanho 100, tudo bem, o nome cabe a maioria dos nomes que existem. CPF ou CNPJ do cliente está aqui, Varchar 18, então aqui pode ser que tenha uma descrição, não tem, mas poderia dizer que é um ou outro, né?
Aí só falta dizer se a pessoa é um cliente de pessoa física ou pessoa jurídica. Que aí poderia ser simplesmente um check dizendo se a pessoa é pessoa física, se tiver marcado, ou tiver como verdadeiro ou falso. Na verdade eu falei check, mas só que seria booleano, né? Um tipo de dado booleano. Que poderia dizer se é pessoa física ou pessoa jurídica. Se tiver física ou pessoa física, aí se for true, quer dizer que é a pessoa física. Se for falso, quer dizer que é a pessoa jurídica. Poderia ser feito desse jeito. Endereço do cliente, o bairro do cliente, telefone, referência seria, ou a referência, deixa eu ver o que seria essa referência. Eu não sei se referência seria o endereço com relação a, por exemplo, nossa, você mora no prédio, o prédio tal, ou então atrás de tal local. Seria referência com relação ao endereço, ou então se é referência, se eu tenho uma referência para aquele cliente. Se é um cliente confiável ou não, então eu teria que ver isso aqui. E situação do pagamento do cliente. A situação do pagamento desse cliente não deveria estar no cliente, mas sim no pedido que ele fez, certo? Ou na venda que foi feita, como está colocando aqui. Por quê? O cliente ele pode ter diversas compras, pode comprar diversas vezes. Então, se um deles ele pagou e o restante não, como é que estaria o status de pago no cliente? Se ele paga ou não pago? Então é preferível fazer para cada uma das dívidas, das vendas que foram feitas em nome do cliente, colocar quais, para cada uma delas, se foi pago ou se não foi pago. Aqui tem venda, tem o ID venda, código da venda. E eu entendo que esse código aqui seria um código interno, né, para a empresa. Mesmo o código da venda pode ser um número inteiro tranquilamente. Data da venda, tudo bem, aí entra naquela questão. Poderia colocar no tipo timestamp, como eu sempre coloco antes, porque igual mesmo, vamos supor, você está em uma empresa maior, aí se você colocar hora, minuto e segundo, e até microsegundo de quando aquilo foi vendido, eu tenho uma segurança maior de que aquilo foi vendido naquele mesmo momento. E se acontecer alguma coisa de um furto, por exemplo, eu posso olhar numa câmera de segurança que eu tiver dentro da empresa, que eu olho para quem que eu vendi naquele momento. Então eu posso olhar aqui através do dado da venda. Então fica a critério, isso aqui é só uma sugestão. O cliente ID seria uma chave estrangeira. Compensa muito colocar aqui um índice, como esse aqui já é um sistema maior, já vou comentando os índices e os checks que eu penso que poderia colocar. Então, voltando aqui na parte do cliente, eu penso que compensaria deixar um CPF e CNPJ do cliente, um check para ele, para evitar ter CPFs ou CNPJs duplicados no meio do cadastro aqui, certo? Novamente, índice para nome e índice para CPF também compensaria colocar aqui. Para venda, todas as chaves estrangeiras compensariam ter, especialmente nessa tabela de venda e na tabela de pedidos, no caso de fornecedor, são necessários colocar índices para que a pesquisa fique mais rápida, né? Porque seria, na hora de eu localizar determinada venda e localizar todos os dados daquela venda, eu vou buscar isso mais rápido, porque os dados ficam espalhados em tabelas distintas. Bairro de entrega é algo que é interessante pensar, por quê? Pode ser que eu tenha o bairro da entrega da venda, pode ser que seja diferente do bairro do cliente. Às vezes meu endereço é um, mas só que eu quero que entregue em outro local. Então não seria somente o bairro, seria o endereço de entrega somente. Mas pode ser que colocou essa questão no bairro de entrega por algum motivo. Eu não tenho comentário aqui, mas pode ser que tenha algum motivo para o dono do estabelecimento que pediu. Então é só uma sugestão. Aí teria que ver se realmente não compensaria deixar o endereço todo. Aí poderia vir interface gráfica ter um botão lá dizendo copiar os dados do cliente para os dados de entrega. Aí tudo bem. Observações para venda, caso eu tenha observações, aqui não tem descrito que tipo de observação seria, mas tudo bem. Chaves estrangeiras, quantidade do produto. Essa quantidade do produto entra naquela questão, por exemplo, vamos supor, quero comprar brita, quero comprar tinta, quero comprar areia. Todos esses são medidos com a mesma unidade de medida? Não necessariamente, né? Por isso o número real é interessante, porque eu não posso colocar 1 para caminhão de areia. Eu posso ser um caminhão de areia, mas se eu colocar lá, por exemplo, uma lata, ou então uma lata e meia de alguma coisa, ou então um caminhão e meio, como é que eu vou detalhar isso? Por isso o número real resolveria esse caso. Muito bom.
Distância serviço, hora serviço, preço unitário, preço total, aí já é um pouco mais difícil de opinar, porque deixa eu ver se tem alguma descrição aqui. Não, esses aqui não tem descrição. Aqui pode ser que nas perguntas tenha algo a falar. Mas não, por não ter descrição fica difícil de falar, porque quantas horas foram gastas para executar determinado serviço de venda, não sei se é isso. O preço, a distância até o local de entrega da minha sede, não sei se é isso mesmo. O preço unitário do que? De cada item, mas não seria no item em si do produto que teria o preço unitário? O preço total, tudo bem ser aqui, eu concordo plenamente. Agora, esses tipos aqui, que se for em termos financeiro, talvez não compensaria deixar no tipo money, porque o tipo money seria o ideal para isso aqui, para precisão, especialmente quando a gente tem a precisão, o PostgreSQL ele é configurado para a região do país, como por exemplo o Brasil, ele já pega acentos, por exemplo, que a gente pode colocar dentro de um nome, por exemplo, e o tipo financeiro de dinheiro que nós utilizamos, o real brasileiro, que é o BRL, né, o padrão. Então dá para poder pegar aqui, o money já vai pegar com a precisão e o padrão brasileiro. Situação de venda paga, situação de venda de entrega. Situação, venda paga, situação, entrega, venda. Ou seja, aparentemente se ele foi entregue ou se ele foi pago, dizendo aqui aparentemente em texto, em português. Aqui não tem um comentário dizendo que se trata, mas eu entendo que seja isso. Aí, nesse caso, ao invés de colocar um texto, poderia ser somente um booleano, se quisesse. Ou então pode deixar como texto também, que seria simplesmente se foi pago ou se não foi pago. E se foi pago, quanto que foi pago? Não tem dizendo que tem o preço total. Ah, mas eu entendo que foi pago, se foi pago tudo. Mas e quem disse que é isso e foi isso realmente, se não teve desconto? Onde é que entraria um desconto aqui no meio? Então é algo que poderia ser pensado também. Serviço, tem o nome de serviço, que os serviços que podem ser feitos. Deixa eu ver se tem uma descrição aqui na tabela. Não tem descrição na tabela e nem nos campos aqui, mas eu entendo que seriam os serviços que foram falados, que no caso seria, no caso de venda, quais serviços estão inclusos dentro da venda, como entrega, ou montagem, dependendo do que for, ou pintura, se for no caso de tinta, você já vai junto com o serviço de pintor, por exemplo. Então tem diversas questões. Vamos lá para a parte do produto. Cada venda pode ter diversos produtos. Então aqui, um produto pode ter diversas vendas. Então, com relação ao produto, eu posso ter, em um produto ele pode estar em diversas vendas, tudo bem. E uma venda tem diversos produtos, também consequentemente. Então, vamos ver se esse relacionamento está certo. Então, eu vou pegar um código de um produto e vou jogar ele, no caso, para onde? Vou jogar esse produto, eu vou colocar qual produto foi vendido aqui, produto ID. Então, cada venda eu só posso vender um produto por vez. Para esse caso, como eu tenho um produto que ele pode ser vendido em diversos locais, e esse local pode ter em diversas notas fiscais, diversas vendas, por exemplo, e essas vendas podem ter diversos produtos, esse é um relacionamento N para N. Então, para esse caso, eu precisaria, ao invés desse relacionamento direto, eu precisaria colocar uma tabela intermediária dizendo produtos por venda, para dizer qual produto foi vendido naquele momento, certo? A não ser se esse aqui for minha tabela intermediária e esse aqui for a relação à compra. Mas não, esse aqui é compra, seria qual item eu comprei de qual fornecedor. Então não é bem o caso. Eu preciso realmente de uma tabela intermediária entre esses dois itens, para dizer, como por exemplo, eu quero comprar areia. Além disso, quero comprar brita. Então, eu estou dizendo que a areia e brita são vendidos para aquela determinada nota, em determinadas quantidades, que está aqui a unidade e a quantidade vai estar aqui. Então, consequentemente, a quantidade do produto vai estar aqui, o ID do produto vai estar nessa tabela intermediária, né? Desculpa, eu vou colocar como se fosse aqui nessa ligação aqui. A descrição da unidade de medida vai estar aqui, tipo em caminhão, em metro cúbico, seja lá o que for, vai ficar aqui. Em latas, por exemplo, vai estar tudo aqui nessa entidade que a gente criaria aqui no meio, nessa tabela intermediária. A quantidade do produto vai estar aqui, o ID do produto. O preço unitário vai estar aqui também. O preço total vai ficar em venda, mas não o preço unitário. Então, aí já resolve a questão que eu comentei anteriormente.
Questão do estoque. Antes de chegar lá na compra, pensemos o seguinte. O estoque, eu tenho o relacionamento com o produto, tudo bem. Não precisa necessariamente ter relacionamento com a venda, porque eu não, qual que é o relacionamento? O estoque ele só vai importar para mim de acordo com qual produto que eu quero comprar. Então, para cada produto ele tem um estoque de acordo com a quantidade que eu tenho daquele determinado item e qual a unidade de medida daquele item que eu tenho. Então, talvez ao invés de deixar essa tabela produto vazia somente com o nome do produto, já que a unidade de medida vai... a unidade de medida poderia ficar aqui também, né? Só a quantidade vendida que ficaria nessa tabela intermediária. Eu colocaria o estoque todo quanto é coisa relativa ao estoque do produto na minha tabela produto ainda. Porque nessa tabela produto eu poderia dizer quantos eu ainda tenho e cada vez que chegar mais na minha tabela de compras, que eu vou dizer que comprei, eu vou acrescentar minha quantidade de itens dentro do meu produto. Vendi, diminui a quantidade de itens que está naquele produto. Então eu posso fazer desse jeito também um controle real, mais rápido, para eu poder só bater o olho e já saber quantos itens eu tenho em estoque nessa minha tabela produto. Então, na minha sugestão, eu removeria essa tabela estoque e jogaria tudo em produto, já que eu tenho todos os dados cadastrais do produto e os dados de estoque também estariam todos dentro do mesmo produto. Criando a tabela intermediária, aí entra na questão de compra e fornecedor, que são as últimas aqui. Compra e fornecedor, compensaria fazer o quê? Compensaria, eu tenho aqui os dados do fornecedor, o código da compra, eu entendo que esse aqui novamente deve ser um número identificador interno lá. Não sei se compensaria ter a nota fiscal do produto, da minha compra, então poderia colocar a nota fiscal aqui, o código do pedido, poderia colocar aqui. Com quem que eu comprei, qual o nome do funcionário que me vendeu, colocar aqui esse aqui cadastrado, talvez facilite um pouco, né? Porque não necessariamente um fornecedor tem somente um funcionário. Eu posso ter diversos contatos lá dentro que eu poderia guardar para mim de forma fácil de onde que eu comprei, através de quem que eu comprei, né? O preço unitário que eu comprei aquele determinado item, o preço total, aparentemente é uma compra, são diversas compras para o mesmo produto, então entra naquela mesma questão de venda aqui também, que eu não tenho para venda e produto, eu não tenho uma tabela intermediária, assim como aqui também eu não tenho uma tabela intermediária. Eu precisaria dizer como uma nota, pensemos em uma nota fiscal, um pedido. Eu tenho lá diversas linhas. Nessas diversas linhas eu tenho para cada linha um produto que foi comprado. Por isso eu precisaria de uma tabela intermediária para ser essa linha de qual produto foi comprado, em qual quantidade, qual o preço dele. E aqui eu tenho a somatória disso tudo, o preço que foi pago, a situação da compra se foi paga e novamente, né, e se foi entregue. Eu guardaria esses dados aqui. Então parte desses dados viriam para uma tabela intermediária entre as duas, parte permaneceria aqui. E os dados do fornecedor não vejo que teria muito problema, porque tem o nome, CNPJ, endereço, bairro, telefone. Situação do pagamento, não penso que estaria aqui, seria para cada compra, porque tem vezes que eu já paguei o fornecedor em determinada compra, às vezes eu já paguei não paguei em outra. Então precisaria ter isso para cada compra, não para cada fornecedor. O nosso tempo dos 20 minutos está dando aqui. Eu agradeço a Bruna e o Pedro por essa modelagem que foi proposta aqui. Vou passar rapidamente só pelas perguntas que me foram feitas. Aqui no caso são muitas perguntas, mas só que eu vou tentar verificar aqui rapidamente. Então vamos lá. Além do ID, compra e venda, também usamos o código compra-venda, pois será gerado na linha do código. Então, tudo bem. Portanto, seria um ID diferente. Para cada material comprado e vendido, porém, um grupo de materiais pode fazer parte da mesma venda. Tudo bem. E para identificar essa venda, pensamos em usar esse código. Tudo bem, pode ser um código gerador, pode ser um próprio que o próprio dono da empresa tem esse código, então isso aqui não faz tanta diferença aqui não. Só fique atento do tipo, seja do mesmo tipo, sendo o tipo inteiro, né? Aqui tem um exemplo, mas só que o exemplo está de acordo com isso aqui que já foi exposto. Se está correto, está corretíssimo até então.
O padrão de nomes utilizado para as tabelas e atributos está certo, deu para poder perceber que todos têm inicial maiúsculo e não, a segunda palavra não está com inicial maiúsculo, está todo seguindo o mesmo padrão, então não tem problema, não identifiquei nada assim que eu não tenha falado, além da ausência da chave primária em estoque, né? Que também eu acho que não estaria mais essa tabela estoque, né? Atributo, situação, fornecedor, pagamento, situação de cliente de pagamento são determinados de acordo com o atributo, situação de venda paga e situação de compra paga. Ou seja, para ver a situação de pagamento de um cliente é verificado se todas as compras daquele cliente estão pagas. Se sim, a situação do cliente está ok. Ah, tá. Então você está verificando se o cliente ele está, se ele é inadimplente ou não, certo? Então essa situação de pagamento seria que, ao invés de ser situação do cliente de pagamento, seria inadimplente, por exemplo, ou algo do tipo o cliente em dia, para ficar mais fácil de quem estiver trabalhando diretamente com o banco de dados poder entender, certo? Mas tá tudo bem, mas só entenda que isso aqui vai estar sendo terceirizado, essa modelagem para o dado que está aqui está sendo terceirizado em termos da origem dele para a linguagem de programação. Outra possibilidade seria criar uma trigger para poder, cada vez que o cliente vai pagar, para cada pagamento atualizar o dado da situação do cliente, deixando ele adimplente ou inadimplente. Com relação à unidade de medida, está falando aqui, o tratamento da unidade de medida dos materiais, pois é comprado em uma unidade e talvez vendido em outra, certo? Ah, sim. É que tem uma questão que é a seguinte. Por exemplo, às vezes eles compram o depósito, vende em caminhões de areia, por exemplo, caminhão de brita, e vende às vezes em metro cúbico. Não tem tanto problema, porque na verdade é o seguinte, aqui na compra, a pessoa aqui tem a unidade de medida da compra do determinado item, vai estar aqui na unidade de medida dele, e posso ter também a unidade de medida de venda. Então posso ter unidade de medida de compra, unidade de medida de venda. Aí eu compro em caminhão, mas eu vendo em metro. Aí o meu estoque vai estar em metros, não em caminhões, porque eu já sei que eu vou vender metros. Então talvez facilite um pouco a vida. Se colocar uma entidade aqui, um atributo dizendo unidade de medida do produto para venda, ou seja, unidade de medida para venda, unidade de medida para compra. Já que é sempre comprado no rolo, no metro, no quilo, por exemplo, e é vendido em unidade, em metro cúbico, seja lá como for, então colocar as duas unidades e o estoque ser feito na unidade de venda, porque fica mais fácil saber se precisa de estoque, de comprar mais ou não. Com isso eu acho que eu consigo resolver todas as questões que foram sugeridas aqui. Se vocês tiverem algum comentário, que eu, no caso, passei esse aqui um pouco mais rápido por ser uma modelagem maior, mas eu peço que vocês entrem em contato comigo e a gente possa estar conversando para dirimir qualquer dúvida. Agradeço e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.